é Geusa, eu sou voluntária da Casa Verdade e Vida e vou hoje conduzir o Evangelho para a nossa reflexão na busca de entender um pouco mais a vida, o sentido, da nossa estada aqui na Terra. Então vamos refletir um pouquinho mais e tentar aplicar na nossa vida, que é o nosso grande objetivo, não é? Um minutinho, porque não está vindo aqui ainda não. Não? Atualiza a página. Pronto, peraí. Na busca de entender um pouco mais. Então... Pode falar um boa de novo? Tá. É que eu não compartilhei o link ainda. Podemos começar? Pode. Então, novamente, boa noite a todos. É com muito carinho que eu estou aqui para conduzir o Evangelho da noite de hoje. Nós vamos fazer uma prece para a gente poder ir se ligando com a espiritualidade e logo após a gente vai discutir, comentar um pouquinho sobre o Evangelho que eu separei para a gente falar na noite de hoje. Então, antes de tudo, meu nome é Geusa, eu sou voluntária da Casa Verdade e Vida e vamos então fechando os olhos, procurando encontrar com o nosso interior, procurando nos acalmar e ficarmos assim receptivo a todo o auxílio que a espiritualidade amiga nos traz na noite de hoje. Nós vamos saudando o nosso anjo da guarda, esse amigo querido que sempre nos acompanha, nos auxilia e nos sustenta nessa nossa jornada. Nós vamos saudando com muito carinho todos os amigos do plano espiritual que foram designados para estarem conosco nessa noite. Saudamos nossa mãe querida Maria de Nazaré, pedindo que ela nos envolva nos seus braços, nos aconchegue e assim, nos sentindo mais tranquilos, mais calmos, pedimos que Maria nos conduza até Jesus, seu Filho amado, nosso Mestre, que com tanto amor nos trouxe a sua mensagem há mais de 2000 anos atrás, para que assim pudéssemos nortear a nossa caminhada terrena. E nós pedimos a Jesus que leve até o Pai Criador a nossa gratidão por todas as bênçãos que recebemos. E assim, iniciamos os trabalhos da noite de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o Evangelho de hoje que eu preparei foi baseado no capítulo 6, o Cristo Consolador. Foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. E sempre que a gente faz a palestra, a gente convida as pessoas que têm o Evangelho que em casa procurem fazer uma leitura, né? Porque aqui a gente tem um tempo mais reduzido, nunca dá para a gente abordar toda a mensagem que é tão rica, né? Tão profunda. Então seria importante que quem tiver o Evangelho em casa depois procure fazer a leitura, tá? Então é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu vou ler só um trechinho onde tem uma passagem de Jesus que ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração.
e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu estava preparando o Evangelho, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o significado da palavra jugo. Isso dentro do aspecto religioso. E uma das definições que eu encontrei lá é que jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando ela está dominada pelos seus sentimentos ligados ao sofrimento que ela está aqui na Terra, né? Ou alguma dificuldade de trabalho. Hoje tantas pessoas, né, estão desempregadas por causa da questão da Covid. Então, e é natural que a pessoa fique angustiada. Então, quando a pessoa está triste, ou por isso, ou por questões familiares, algum problema que está na família, algum problema de enfermidade, é muito natural que nós, que ainda somos aprendizes, né, não somos seres perfeitos, muitas vezes a gente fica com o coração oprimido, fica angustiado, e essa dor nos domina. Então, o jugo seria todas essas dores que nós carregamos, dores das dificuldades que nós passamos aqui na Terra. Então, Jesus, quando ele oferece que a gente acolha, né, ele nos oferece o jugo dele, que é muito mais leve, o que seria? O que ele nos oferece, na verdade, né? É a sua lei, é a lei que ele nos trouxe, que é baseado na lei do amor e a lei da caridade. Ele diz que se a gente acolher esse jugo, olhando o nosso mundo e tudo que nos acontece com os olhos do amor e da caridade, esse jugo ficará muito mais leve. Só que quando a gente está angustiado com alguma coisa, ainda é muito difícil. Na medida que a gente vai se espiritualizando, na medida que a gente vai evoluindo nessa caminhada, nessa jornada, nós vamos tendo mais facilidade de colocar em prática esse ensinamento de Jesus. Então, o Evangelho de hoje, ele vem nos relembrar essa fala de Jesus, quando ele coloca a caridade e o amor como caminho, como lei única para que nós possamos conquistar a paz e uma vida onde, apesar das dificuldades, possamos levá-la de uma forma mais leve, de uma forma menos angustiante, né? Para que a gente não enverede para o lado da revolta, do pessimismo, do desânimo, que é o que muitas vezes acontece com a gente, né? Então, ele nos oferece esse caminho. E quando você pensa em toda a fala de Jesus, tem uma outra que também está nesse evangelho, que é quando ele fala assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Esse outro trecho também foi retirado da fala do Mestre Jesus. E Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita, ela vem como uma doutrina consoladora. Ela vem cumprir aquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, que um dia que ele ia embora, mas que ele ia enviar um outro Consolador. E esse Consolador estaria conosco, que é o Espírito da Verdade. Ele estaria conosco até o fim dos tempos, porque ele jamais nos abandonaria. Quando você olha todo o ensinamento que a doutrina espírita nos traz através da codificação de Kardec, a gente consegue entender que ela vem para nos trazer o fortalecimento da fé, através de uma fé raciocinada, onde nós buscamos compreender o porquê do sofrimento, o porquê das dores, por que na Terra ainda existe tanta dor, ainda existe tanto sofrimento, né? Você, estudando a doutrina espírita, você vai compreendendo. E uma das coisas
que a doutrina espírita trouxe, porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele não pôde falar todas as verdades, porque as pessoas não tinham condição de compreender. Se hoje ainda é difícil para a gente compreender a sua mensagem na íntegra, imagine há 2000 anos atrás. As pessoas não eram capazes de compreender o seu ensinamento, por isso ele teve que falar em parábolas. E agora, a doutrina espírita ela vem desvendar todo o ensinamento de Jesus na sua plenitude. Então ela nos mostra uma coisa muito mais ampla e a gente consegue enxergar a justiça e o amor de Deus de uma forma muito ampla. Porque nós sabemos agora que não existe uma vida só. Que nós vivemos várias encarnações nessa busca pelo conhecimento. Porque Jesus diz, vós sois deuses. Se todos nós temos a divindade dentro de nós, nós ainda temos muito para crescer, nós temos muito para evoluir. E essa bênção que nós recebemos quando nós reencarnamos, são essas oportunidades benditas de aprendizado. Então nós não vemos aqui na Terra para ser condenados ao sofrimento. Nós não vemos aqui para ser castigados pelos erros que cometemos em vidas passadas. Não. Nós voltamos como a oportunidade de reescrever a nossa história. Então, quando a gente chega aqui, cada um de nós recebe um livro de páginas vazias. Mas nós trazemos uma série de conhecimentos que aprendemos em outras vidas, com as outras experiências que vivemos. Só que quando a gente chega aqui, a gente tem a oportunidade de vivenciar uma série de experiências. E essas experiências, meus amigos, elas vêm de acordo com a necessidade do nosso espírito. O que o espírito da Geusa precisa aprender? Então, ela vai nascer numa determinada família, ela vai conviver com determinadas pessoas, né? Ela vai constituir uma família. E essas pessoas, às vezes, vão ser pessoas difíceis com quem ela vai conviver. E aí ela vai ter que trabalhar a tolerância, né? Trabalhar a paciência, trabalhar a caridade. Lembra do que está escrito na fala de Jesus lá no comecinho, quando eu disse? Qual é o jugo leve que Jesus nos oferece? É o do amor e da caridade. Então ele nos convida a exercitar esses ensinamentos, que é o caminho. Só que, como eu disse, nós somos seres em construção. Então nem sempre a gente vai acertar. Nem sempre a gente vai conseguir fazer exatamente como ele nos ensinou. Mas hoje a gente vai dar um passo. Amanhã a gente vai dar outro passo. E nessas passadas, a gente vai tendo essa oportunidade de aprendizado. Então, o Evangelho, à luz do Espiritismo, ele nos mostra esse amor de Deus de uma forma realmente muito intensa. Porque ele fala, olha, você está tendo uma dificuldade agora. Então vamos ver, será que foi alguma atitude que você teve nessa vida? Porque às vezes né? Muitas das vezes as dores, as dificuldades que nós passamos são resultados de escolhas que nós fizemos nessa vida. Então, vamos lá, deixa eu olhar essa situação. Será que é? Então, se eu encontrar a resposta aqui, então é alguma escolha equivocada que eu fiz, né? Mas que eu estou tendo a oportunidade agora de rever, porque aí quando chegar lá na frente eu tiver uma outra oportunidade, eu vou fazer uma escolha diferente, né? Agora, se eu procuro e não vejo nessa vida uma explicação, pode ser que é porque eu não esteja enxergando e esteja nessa vida, mas pode ser alguma coisa de vidas passadas que eu preciso agora vivenciar para o meu crescimento. Então, se a gente enxerga dessa maneira, a gente percebe o quê? Que tudo tem um porquê. De que nada nos acontece por acaso.
E entendendo assim, fica muito mais fácil a gente reagir positivamente quando uma dificuldade nos vem. Reagir de uma forma mais positiva, porque nós entendemos, nós compreendemos que não é castigo. Nós compreendemos que é sim uma oportunidade de aprendizado, não é? Só que o planeta Terra está vivendo um momento em que ele está passando por uma outra etapa. Nós vivemos hoje, segundo aquela divisão que encontramos nos livros espíritas, o planeta Terra vive um momento de transição, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então esse processo é longo e muitas oportunidades estão sendo dadas para que os espíritos aceitem, acolham a mensagem de Cristo, para que a gente se esforce em olhar as pessoas que estão à nossa volta como irmãos, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Até aquele irmão que comete coisas que você olha e fala, meu Deus, como pode? A gente questiona às vezes, como pode uma pessoa fazer tal coisa? Não devemos julgar, né? Porque não sabemos se já fizemos coisa até pior em outras vidas. Então, não apontar o dedo para o outro é fundamental, porque se apontarmos para ele, vamos estar apontando para a nossa história ao longo das encarnações. Então, olhar com misericórdia e caridade não é concordar com as coisas erradas. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, né? Mas Jesus falava, eu não amo o pecado, eu amo o pecador. Então, olhar as pessoas com misericórdia é olhar para esses irmãos e pensar assim, eles, como nós, estão numa jornada, estão em construção. Quanto mais a gente exercitar dentro de nós esse amor, que o jugo leve que Jesus nos convida através desse evangelho, quanto mais a gente se esforçar para aplicar, menos a gente vai julgar, não é? E mais energia de amor a gente vai passar para as pessoas à nossa volta. E estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de muita angústia, de muita preocupação por causa da pandemia e dos efeitos, tanto na saúde quanto na economia, que atinge todo mundo. Então é muito natural que a gente às vezes vai pendendo a ficar desanimado, né? Vai pendendo a deixar o pessimismo tomar conta. Então o Evangelho de hoje vem nos lembrar que somos todos filhos amados do Mestre. Ele vem nos lembrar que a oportunidade dessa encarnação devemos nos esforçar para aplicá-la da melhor forma que pudermos. Que devemos olhar para nós mesmos com caridade, porque também nós não somos perfeitos. Então eu vou olhar para o meu irmão, entendendo que ele é um ser em construção, mas eu também sou. Então eu tenho que olhar para mim sem tanta culpa. Eu tenho que olhar para mim aplicando essa caridade, essa misericórdia. Porque no momento que eu me aceito, eu vou conseguir conviver também melhor com os defeitos dos outros, né? Então o Evangelho, ele só quer nos lembrar do amor. Do amor que nós ainda temos dificuldade de compreender, mas que Jesus, através da sua mensagem que ele nos trouxe, ele nos deu um norte. E que possamos assim, através da sua mensagem, nos fortalecer na nossa caminhada. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos nos fortalecer cada vez mais na sua mensagem de amor. Nós vamos agora fazer os passes, né? Então as pessoas que já colocaram a água pertinho, né, do seu celular, vão também receber a fluidificação das águas.
E as pessoas que estão em tratamento ou que precisam de tratamento, mentalizem o Mestre Jesus de braços abertos, olhando para você, e abra seu coração para receber nesse momento o amparo divino. Então eu convido os médiuns que já estão aqui presentes e preparados devidamente, que elevem as mãos ao alto, captando assim as energias de cura que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento, colocam em suas mãos. E sentindo as suas mãos saturadas de energia, nós vamos direcionando para todos os nossos irmãos que estão ouvindo o Evangelho na noite de hoje. E vamos mentalizando também as pessoas que nós conhecemos e sabemos necessitadas de saúde, de paz, de equilíbrio, de fortalecimento da fé. E assim, com o coração grato pelas energias de cura que essa equipe tão amorosa depositou nas águas que foram colocadas, nós agradecemos a eles. E vamos agora nos ligando com a equipe do P1, com a equipe do P4A, do P4B. Para quem não souber, a equipe do P4A e do P4B cuida das crianças, tanto da questão física quanto espiritual. Nós ligamos também a equipe do P1, que cuida da saúde física das pessoas adultas. Também nós nos ligamos à equipe do P2, que cuida tanto da parte espiritual e física. Também nos ligamos à equipe do P3A e do P3B. Nós vamos captando essas energias que esses irmãos encaminham aos médiuns aqui presentes. E também envolvendo a todas as pessoas que necessitam, que pela bondade e misericórdia de Deus, cada irmão possa ser tratado, possa ser amparado. E assim, sentir o amor que Jesus oferece a cada um. E assim, nós vamos dando graças a Deus. E vamos, com muita gratidão, encerrando o Evangelho da noite de hoje, esse momento de prece, deixando uma vibração de amor, para que a espiritualidade possa levar aonde houver um irmão que esteja passando por qualquer sofrimento, quer seja físico, espiritual ou emocional. E com o coração repleto de gratidão, nós encerramos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E boa noite a todos.